Antes de abrirmos nossos lábios em oração, aquietemos o coração para ouvir a voz de Deus, porque toda oração que nasce da palavra carrega direção, vida e poder. Muitas vezes queremos ver tudo resolvido para então acreditar, mas o reino de Deus funciona de outra forma. A fé quase sempre se manifesta antes de qualquer mudança visível acontecer. Antes do mar se abrir, antes da porta se escancarar, antes do milagre se tornar evidente, o Senhor nos chama a dar um passo. E esse passo, na maioria das vezes, é invisível aos olhos humanos, mas extremamente claro no mundo espiritual. Caminhar com Deus exige confiança, além da lógica. A mente natural pede provas, garantias, resultados imediatos. O coração humano deseja segurança antes de se mover, mas a fé verdadeira não espera sinais. Ela responde à voz de Deus mesmo quando tudo ao redor parece exatamente igual. Fé é obedecer quando ainda dói, é continuar quando ainda não há respostas, é permanecer firme quando o cenário insiste em contradizer a promessa. Há momentos em que Deus não muda as circunstâncias primeiro. Ele trabalha dentro de nós, fortalecendo nossa confiança nele. A fé não ignora a realidade, mas escolhe acreditar que Deus é maior do que qualquer realidade visível. É essa fé que nos sustenta quando o chão parece instável e o futuro incerto. Se essa palavra falou com você, escreva Amém, eu creio, nos comentários como um ato de fé. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que Deus sempre honra aqueles que decidem confiar nele mesmo com o coração tremendo. Veja a história de Moisés diante do Mar Vermelho. O povo estava encurralado, sem saída, com o exército de Faraó se aproximando rapidamente. O medo dominava o ambiente, a ansiedade gritava mais alto do que a esperança. Humanamente falando, não havia solução. Mas Deus não disse a Moisés para apenas esperar passivamente. Ele deu uma instrução clara: levantar o cajado e estender a mão sobre o mar. O detalhe poderoso dessa cena é que o mar não se abriu antes da obediência. O milagre estava preparado, mas só se manifestou quando Moisés decidiu agir pela fé. Aquele gesto simples foi uma declaração espiritual de confiança. Deus liberou seu poder no ponto exato da obediência. Isso nos ensina que muitas vezes estamos esperando Deus agir, enquanto Ele está esperando nossa decisão de confiar e obedecer. Quantas vezes nos encontramos em situações parecidas? Sabemos que Deus pode fazer, acreditamos no seu poder, mas ainda assim hesitamos porque não conseguimos enxergar o caminho. A fé entra exatamente aí, no espaço entre a promessa e o cumprimento. É nesse lugar que escolhemos dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Se você escolhe confiar em Deus mesmo sem ver o caminho, escreva Eu confio no Senhor nos comentários. A fé verdadeira sempre nos chama a avançar, mesmo quando nossas emoções pedem para recuar. Ela nos convida a agir apesar do medo, a obedecer apesar das dúvidas. Dizer Eu creio não é apenas uma frase bonita, é uma decisão diária de continuar fazendo o que é certo, mesmo quando tudo parece difícil. É escolher orar quando o desânimo tenta calar nossa voz. É escolher perdoar quando a dor ainda está viva. É escolher permanecer fiel quando seria mais fácil desistir. A Bíblia nos mostra isso na história da mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Seu sofrimento era longo. Sua esperança poderia ter se apagado com o tempo, mas ela decidiu não parar. Ela acreditava que se apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, algo mudaria. Ela não esperou se sentir forte, não esperou ser notada, não esperou que Jesus a chamasse. Mesmo fraca, mesmo insegura, ela se moveu em direção àquilo que cria. A fé dela não foi passiva. Ela atravessou a multidão, venceu o cansaço e a vergonha, e deu um passo que mudou sua história. E Jesus honrou essa atitude. Aquela mulher agiu antes que qualquer mudança externa acontecesse, e o milagre veio depois. Isso nos ensina que Deus responde à fé que se manifesta em atitude, mesmo quando ainda estamos no processo. Se você decide se mover pela fé, mesmo em meio às fraquezas, escreva Eu vou avançar nos comentários. Essa verdade nos leva a compreender que fé e ação não podem ser separadas. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas a fé não se limita a palavras ou sentimentos.
A fé se torna visível através das escolhas, das atitudes e da obediência diária. Crer não é apenas concordar com uma verdade espiritual, é alinhar a vida inteira a essa verdade. Por isso, a palavra nos alerta que uma fé que não se expressa em atitudes é vazia e sem vida. O livro de Tiago nos ensina que a fé, quando não é acompanhada por obras, está morta. Isso não significa que conquistamos milagres por mérito próprio, mas que a fé genuína sempre gera movimento. Quando confiamos de verdade em Deus, algo dentro de nós muda, e essa mudança se reflete no modo como vivemos. A obediência não é um peso, ela é uma resposta natural de quem confia. Deus frequentemente já colocou um passo de obediência diante de nós, mas muitas vezes queremos que Ele mude a situação antes de mudarmos a direção. Pergunte ao seu coração: qual é o passo que Deus já está me pedindo? Voltar a ter uma vida de oração constante? Abandonar compromissos que ferem minha fé? Restaurar um relacionamento quebrado? Renunciar a hábitos que me afastam da presença de Deus? Às vezes pedimos mudança, mas Deus está nos chamando para a transformação. Ele não quer apenas resolver circunstâncias. Ele deseja alinhar nosso caminho ao propósito dele. Quando obedecemos, mesmo sem entender tudo, abrimos espaço para Deus agir de maneira sobrenatural. Se você escolhe obedecer a Deus acima de tudo, escreva: "Minha fé tem atitude", nos comentários. A fé também foi o caminho pelo qual nos aproximamos de Cristo desde o início. Você não viu Jesus fisicamente, não tocou em suas mãos, nem ouviu sua voz audível, mas ainda assim acreditou. Você confiou na promessa, abriu o coração e entregou sua vida. Isso aconteceu pela graça, sustentado pela fé. E da mesma forma que a salvação começou pela fé, o nosso caminhar diário com Deus também é mantido por ela. Todos os dias somos chamados a continuar confiando, mesmo quando o caminho parece longo. A fé nos mantém firmes quando os resultados ainda não apareceram. Ela nos lembra que Deus está trabalhando, mesmo em silêncio. A palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam de todo o coração. Buscar a Deus não é apenas um ato ocasional, é um estilo de vida. É continuar orando quando parece que nada muda. É continuar fazendo o bem quando não há reconhecimento. É continuar acreditando quando o coração está cansado. Deus vê cada passo, cada escolha e cada atitude de fé. Nenhuma delas passa despercebida diante dele. Quando a fé parece difícil, lembre-se, ela não exige que você veja tudo com clareza, mas que confie naquele que vê todas as coisas. Deus não se esqueceu de você, nem do que prometeu. Ele é fiel para sustentar cada etapa da sua jornada. Se você escolhe continuar confiando em Deus todos os dias, escreva: "Eu permaneço na fé", nos comentários. A Bíblia nos ensina que a fé não é ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus acima dele. Hebreus nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que ainda não vemos. Em outras palavras, a fé não depende do cenário, mas da confiança em quem está no controle. Ela nos sustenta quando os olhos não conseguem enxergar saída e o coração se sente apertado. Um exemplo poderoso disso são os muros de Jericó. O povo de Israel não venceu aquela batalha com força, estratégia militar ou inteligência humana. Eles venceram obedecendo a uma instrução que, aos olhos naturais, parecia estranha e até absurda. Durante dias, eles apenas caminharam ao redor da cidade, em silêncio, confiando na palavra de Deus. Nada parecia mudar, mas no mundo espiritual, algo já estava sendo preparado. No tempo certo, os muros caíram, não porque o povo era forte, mas porque confiaram e obedeceram. Isso nos ensina que a fé não apenas abre portas. Ela derruba muralhas. Ela rompe prisões invisíveis, quebra ciclos antigos e remove obstáculos que pareciam intransponíveis. O que parecia impossível cedeu diante de uma fé perseverante. Talvez existam muralhas hoje diante de você. Medos, traumas, situações que parecem não ter solução. Continue andando em obediência. Continue confiando, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Deus trabalha no processo,
e o resultado vem no tempo dele. Se você crê que Deus pode derrubar muralhas na sua vida, escreva: os muros vão cair nos comentários. Por isso, quando falamos de avanço, cura ou restauração, a fé sempre vem primeiro. Antes da resposta, antes da mudança visível, antes do alívio completo, Deus nos convida a confiar. Isso não significa que nunca sentiremos medo ou insegurança. Significa apenas que decidimos não ser governados por eles. A fé nos ensina a agir de acordo com a palavra, mesmo quando as emoções ainda estão tentando nos alcançar. Confiar em Deus é um exercício diário. É acordar e decidir crer, mesmo quando o coração está cansado. É continuar obedecendo, mesmo quando o processo parece lento. É dar passos firmes, mesmo com lágrimas nos olhos. Deus não se decepciona com a nossa fragilidade. Ele se revela poderoso exatamente nela. Quando escolhemos confiar, permitimos que Ele nos fortaleça de dentro para fora. Talvez hoje Deus esteja te chamando para um passo específico. Continuar buscando, continuar orando, continuar acreditando, mesmo sem sinais imediatos. Ele não abandonou a obra que começou em você. O Senhor é fiel para completar tudo aquilo que iniciou. Cada semente plantada em fé produzirá fruto no tempo certo. Não desista no meio do caminho. O céu vê sua perseverança. Deus honra quem permanece firme, mesmo quando o caminho parece difícil. Seu esforço não é em vão, sua fé não é desperdiçada e sua esperança não será frustrada. Se você decide não desistir e continuar confiando, escreva: eu não vou parar nos comentários. Agora, com o coração alinhado e a fé despertada, nos aproximamos de Deus em oração. Essa não é uma oração superficial, mas um clamor sincero de quem deseja crescer, amadurecer e viver uma fé profunda. Diante do Pai, reconhecemos que não queremos permanecer rasos na caminhada espiritual. Existe um desejo santo dentro de nós de avançar, de conhecer mais, de refletir o caráter de Cristo em cada atitude e decisão. Senhor, molda nossa mente segundo a Tua palavra e transforma nosso coração para responder como Jesus respondeu. Que nossa fé não seja apenas discurso, mas estilo de vida. Queremos construir nossa vida sobre a rocha, não sobre sentimentos instáveis ou circunstâncias passageiras. Quando as tempestades vierem, e elas virão, queremos permanecer firmes, sustentados pela verdade que vem de Ti. Ajuda-nos a obedecer no secreto, quando ninguém está vendo. Dá-nos coragem para Te seguir mesmo quando isso exige renúncia. Forma em nós um coração sensível, pronto para se arrepender e rápido para obedecer. Que nossas escolhas revelem que pertencemos a Ti, não apenas com palavras, mas com atitudes diárias. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva: Senhor, me transforma, nos comentários. Pai, reconhecemos diante de Ti nossas limitações e falhas. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que a dúvida falasse mais alto do que as Tuas promessas. Houve momentos em que olhamos mais para o tamanho da tempestade do que para a grandeza do Teu poder. Houve dias em que confiamos mais no nosso entendimento do que na Tua sabedoria. Hoje, nos colocamos diante de Ti com um coração quebrantado, pedindo que nos limpes e renoves nossa mente. Espírito Santo, remove tudo aquilo que não vem de Ti. Arranca pensamentos de medo, confusão e desânimo. Planta em nós fé, clareza e paz. Ensina-nos a permanecer firmes na verdade quando as emoções tentam nos confundir. Ensina-nos a segurar a Tua palavra quando a vida parece instável. Nós recebemos a Tua graça, que nos sustenta quando estamos fracos e nos fortalece quando não conseguimos mais continuar sozinhos. Declaramos que a Tua graça é suficiente. Ela nos levanta quando caímos, nos restaura quando erramos e nos fortalece quando nos sentimos vazios. Não queremos viver presos à culpa, mas andar em perdão e renovação. Que nosso coração permaneça sensível à Tua presença e firme na confiança de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Se você recebe a graça e o perdão de Deus hoje, escreva: eu recebo a Tua graça, nos comentários. Senhor, também clamamos por sabedoria. Reconhecemos que muitas decisões da vida não podem ser tomadas apenas com emoção ou pressa. Precisamos da Tua direção.
Dá-nos sabedoria para nossas escolhas, para nossos relacionamentos, para o trabalho, para o lar e para cada palavra que sai da nossa boca. Ensina-nos a falar quando for necessário e a silenciar quando o silêncio for mais sábio. Que a tua verdade guie cada passo do nosso caminho. Entregamos a ti nossos medos e preocupações. Decidimos não permitir que a ansiedade governe nosso coração. Colocamos diante de ti tudo aquilo que tem tentado roubar nossa paz. Guarda nossa mente, guarda nosso coração e enche-nos com a tua paz, aquela que excede todo entendimento. Quando o desânimo tentar nos alcançar, lembramos que o Senhor está conosco por onde quer que formos. Nós declaramos que não caminhamos sozinhos. O Senhor é fiel, nunca perde batalhas e sempre cumpre suas promessas. Ajuda-nos a permanecer firmes, pacientes e com um coração adorador, mesmo nos dias difíceis. Que nossa vida seja construída sobre ti e que nossa fé cresça mais profunda a cada dia. Recebe toda a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus está com você em todos os caminhos, escreva "Glória a Deus, Ele é fiel" nos comentários.